Vitor Pereira faz revelação sobre o trabalho e toma a decisão para os próximos jogos. Nova briga. Vasco solicita o uso do Maracanã para a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E mais, Flamengo pode ser punido por cantos homofóbicos contra o Fluminense. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua rede, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Mais uma vez te lembrar e pedir aquela moral, né? Tô participando do Prêmio IBEST, o maior prêmio do país. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Assim que você assistir o nosso conteúdo, se puder dar aquele votinho. O Rafa já entrou no top 10, agora é rumo ao top 1. Vamos com tudo aí na categoria esporte, conquistar esse prêmio. Você me ajuda muito, né? O carinho da sua audiência, a sua interatividade, os likes que você dá aí nos vídeos, a inscrição no botão aqui embaixo e também o voto lá no IBEST. Deixa eu passar a agenda do Mengão aqui hoje. Flamengo que já está no Equador, né? Chegou no início da noite de ontem. O Flamengo treina às 16 horas no Estádio Olímpico Atahualpa. São 2 horas de diferença em relação ao Brasil, né? No Equador são 2 horas a menos. Então, tô gravando esse vídeo para vocês 11h10, lá são 9h10. Então, o treino vai acontecer lá, horário do Equador, 16 horas, aqui no Brasil, 18 horas. A gente vai trazer imagens aí dessa atividade nos próximos conteúdos. Explicando o porquê da ausência do Thiago Maia, né? Ele não viajou com o elenco rubro-negro, portanto ficou fora aí da estreia da Libertadores contra o Alcas, porque ele está com uma virose, informou a companheira Isabelle Costa, né? E aí o atleta permaneceu no Rio de Janeiro para se recuperar, já que domingo tem o segundo jogo decisivo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Bom, vamos falar aqui do Vitor Pereira, né? Porque ele fez uma revelação e tomou uma decisão sobre os próximos jogos e o torcedor vai entender. O português usou aí quase 2 semanas nesse período aí de preparação entre a semifinal contra o Vasco e a final contra o Fluminense, período data FIFA, né, para melhorar os repertórios do elenco. São 9 partidas em abril, né, já começamos aí com o jogo diante do Fluminense e o Vitor Pereira trabalhou cerca de 24 jogadores para qualquer tipo de jogo, deixando claro que vai variar as escalações. O Vitor Pereira revelou o que foi trabalhado nesse período. Ele diz o seguinte: nossa preocupação nesse período que tivemos de treino foi preparar todo o elenco para jogar qualquer tipo de jogo. Preparamos 23, 24 jogadores para jogarmos com 2 viagens longas, mudando sistemas. Para jogar com intensidade, pressionar alto, fazer um jogo com dinâmica, tem que ser assim. Não podemos jogar sempre com os mesmos, contou Vitor Pereira em coletiva no pós-jogo, né, no último sábado, a vitória do Mengão diante do Fluminense no Maracanã por 2-0. Ou seja, o Vitor Pereira ele é adepto ao rodízio, né, no elenco para não cansar jogador, não vai repetir a escalação, ele não gosta de escalação física, aqueles 11 iniciais, né, que o torcedor do Flamengo ficou acostumado durante um período, o torcedor já sabia o time na ponta da língua. Não, Vitor Pereira não gosta disso. É uma decisão do treinador português. Ele aproveitou esse período, fez inclusive essa revelação, como é que foi o trabalho, a preparação para esses jogos aí do mês de abril. Essa sequência, inclusive, citada pelo Vitor Pereira, que já começou, né, no duelo do jogo de ida da final do Carioca contra o Fluminense, vencido aí pelo Flamengo. Agora, o Flamengo viajou para Quito, enfrenta o Alcas, estreia da Libertadores. O Flamengo volta do Equador, já enfrentando o Fluminense no segundo jogo aí da final do Campeonato Carioca. E aí já embarca para Maringá, no Paraná, onde entra na terceira fase da Copa do Brasil contra o próprio Maringá. E aí tem jogo já do Brasileiro, aí tem outro jogo da Libertadores. Ao todo, em abril, o Flamengo tem maratona de jogos em 4 competições. Campeonato Carioca, domingo aí o último jogo contra o Fluminense.
Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Ou seja, 4 competições. A partir do domingo serão 3, porque vamos descobrir o campeão do Campeonato Carioca. Mas eu queria saber, perdão, de você, torcedor, o que você achou aí, né, dessa revelação e dessa decisão do técnico Vitor Pereira de mesclar os jogadores, fazer rodízio, já preparando e pensando na sequência da temporada, a maratona de jogos e viagens, que vai ser muito desgastante. Deixa aí nos comentários se você gostou ou não dessa decisão aí do português. Vamos acompanhar várias escalações diferentes com vários atletas ali no time do Flamengo. Pelo menos ele deu essa declaração na última coletiva no Maracanã, dizendo que trabalhou os 24 jogadores. Então vamos acompanhar e vamos torcer, né, para o Flamengo vencer aí já o primeiro jogo da estreia da Libertadores contra o Alcas. É muito importante fazer pontos fora de casa, é muito importante fazer a pontuação total dessa competição na fase de grupos, né, para você ser o melhor ranqueado em número de pontos. Então, muita coisa importa nessa primeira fase da competição, a fase de grupos. Depois é mata-mata e, principalmente, se o Flamengo for o líder no geral, pode pegar um adversário mais tranquilo, podemos dizer assim, porque na verdade não tem adversário tranquilo na competição internacional Libertadores da América. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, é muito importante. Bom, nova briga com o Vasco ou o Vasco tenta arrumar nova briga com o Flamengo? O Vasco solicitou que o jogo contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, seja no Maracanã. O clube fez o pedido há 10 dias e não recebeu resposta até agora. Ontem fez uma nova solicitação e deu até hoje, dia 4 de abril, terça-feira, né, para uma resposta aí do consórcio, né, Flamengo ou Fluminense, para responder. O Vasco entende que o jogo é de forte apelo contra um grande adversário e que marca a volta do clube à Série A após 2 anos na Série B. Bom, o que tem que ver aí essa relação com o Vasco é que Flamengo e Fluminense já utilizam o Maracanã há algum tempo. Tem a questão do gramado, que só suporta um determinado número de jogos durante a temporada. Tem que ver a agenda dos dois clubes, Flamengo e Fluminense. Se o Flamengo não vai fazer jogo no Maracanã, se o Fluminense não vai fazer jogo no Maracanã, se não fica muito próximo de um jogo com o outro. São várias questões para serem analisadas. Não é o Vasco chegar e falar assim, eu quero jogar no Maracanã, né, contra o Palmeiras porque é um jogo de apelo. Não é assim que funciona. E o Flamengo não pode ficar refém disso, né? Porque caso o Vasco consiga atuar no Maracanã, aí já é um outro clube, né, para usar o gramado vai ficar desgastado. Quem gasta dinheiro para a recuperação do gramado é o Flamengo. Todas essas questões precisam ser debatidas. Não é simplesmente o Vasco se acha no direito, tem o direito e vai jogar quando quiser. Não é bem assim que a banda toca. Bom, mas a gente vai acompanhar aí essa atualização, se o Vasco vai conseguir jogar com o Palmeiras no Maracanã, se não vai conseguir, se a gente vai ter alguma reviravolta, a gente informa aqui pro torcedor rubro-negro. Bom, agora pra gente fechar esse vídeo, vamos ao assunto lá do que o Flamengo pode ser punido, né? Porque o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães descreveu na súmula da partida entre Flamengo e Fluminense que a torcida rubro-negra entoou canto homofóbico em ofensa à torcida adversária. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, deve avaliar o caso e o Flamengo corre o risco de receber uma punição. O que foi relatado na súmula foi o seguinte: no momento das expulsões do atleta Samuel Xavier e do técnico Fernando Diniz, ambos do Fluminense, no período em que a partida ficou paralisada para a retirada dos expulsos, parte da torcida do Flamengo entoou canto homofóbico em ofensa à torcida adversária, disse trecho da súmula do árbitro Wagner. Olha, a torcida do Flamengo está errada. Tem que dar o exemplo e acabar com essa historinha de cantos homofóbicos. Porque isso não leva a nada, não leva a ninguém a lugar nenhum.
O Flamengo tem que dar o exemplo. E existem vários cantos para o time, para você dar apoio, apoiar. Eu sei que não é a maioria, é meia dúzia que entoa esses cantos homofóbicos. E aí o árbitro vai lá e bota na súmula. É errado, tem que acabar, tem que parar. Se você for na arquibancada nos jogos do Flamengo e ouvir alguém começar esse tipo de canto, você engole ele cantando Mengo, Mengo, vamos Flamengo. Por quê? Quando a torcida canta Mengo em sintonia, não tem pra ninguém. A gente já viu isso no jogo contra o Vasco, a gente viu isso no jogo contra o Fluminense. Então não precisa você partir para um cântico homofóbico ou até mesmo racista para a torcida adversária. Agora, nesse ponto eu queria chamar a atenção porque existem 2 pesos, 2 medidas. Eu quero recordar que a própria torcida do Fluminense cantou também time de otário, ananana e ladrão. Eu não posso nem aqui dizer as palavras desse cântico da torcida do Fluminense. Quem vai ao estádio, quem ouve, sabe qual é o tipo de cântico. É homofobia, é preconceito e tudo mais. Mas o juiz não relatou na súmula o canto da torcida do Fluminense, apenas a do Flamengo. E aí, eu pergunto para a FERJ, Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro, se são 2 pesos e 2 medidas. Sempre é o Flamengo. Eu quero recordar que no jogo contra o Vasco, a torcida vascaína também cantou a mesma coisa. Ou seja, tem que punir? Que punam os 2 lados. Para acabar com isso de uma vez por todas. Os 2 jogos da semifinal, Flamengo e Vasco, a torcida do Vasco cantou. O jogo Flamengo e Fluminense, o último agora, 2-0, a torcida do Fluminense cantou. Mas o árbitro só ouviu a torcida do Flamengo. Tá tudo errado. A torcida do Flamengo tem que parar com isso e o árbitro tem que punir os 2 lados. Por quê? Para dar o exemplo, tem que começar a punir todo mundo que estiver fazendo coisa errada. E isso é uma coisa errada. Então, gente, é muita coisa aí para você zoar o adversário. No caso do Fluminense, pode falar, terceira divisão. Você não tá ofendendo a moral. Você não tá ofendendo a raça, algum tipo de coisa nesse sentido. Pode falar que é o Virgem da América, porque não ganhou Libertadores. Tem vários aspectos que você pode zoar e o cara ficar até mais chateado, né? Porque o Flamengo não passou pela 2ª divisão, não passou pela 3ª. O Flamengo tem 3 Libertadores. Não dá pra comparar. Mas eu sou a favor da torcida que vai ao Maracanã para cantar e apoiar o time e esquecer o resto. Pelo menos é a minha opinião. Bom, o artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê uma multa de 100 a 100 mil reais nesses casos. Em setembro de 2021, o Flamengo foi multado em 50 mil por cantos homofóbicos da torcida no jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Em março, o clube foi punido com uma multa de 20 mil pela mesma ocasião, mas dessa vez contra a torcida do Fluminense. Tem que rever aí esses conceitos porque a punição pode ser maior, né, gente? Já pensou excluir o clube de uma competição? Então, fica aqui o alerta. Tô dando um toque, né, para que não aconteça mais essas coisas aí. E vamos torcer muito para o nosso time. Vamos cantar para o Flamengo, né, para a nação rubro-negra explodir no Maracanã. O canto Mengo, Mengo. Isso fere mais o adversário do que qualquer canto. Então fica aqui a dica do Rafla. Grande abraço, saudações, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!